Oi, gente. Então, conforme prometido, né, eu vou fazer alguns comentários sobre as questões que eu passei para vocês em relação a conceitos e definições de gestão ambiental desse livro aqui, de avaliação de impactos ambientais, né, o capítulo 1. Então, na semana passada, eu enviei para vocês o formulário do Google com algumas questões sobre o capítulo 1. É uma forma da gente manter o vínculo, né, nesse momento de quarentena e da gente também exercitar um pouco, fazer uma revisão daquilo que foi apresentado um pouco, né, durante a disciplina, no início da disciplina, mas revisar alguns conteúdos desse primeiro capítulo que eu considero muito importante para a formação de vocês, né, a formação de gestor ambiental. Então, eu vou fazer alguns comentários, né, vou fazer a correção e comentar as questões que eu passei para vocês. Então, conceitos e definições de gestão ambiental. O formulário ele é sobre o capítulo 1, como eu já falei, do livro de Luiz Henrique Sanches. Vamos fazer um exercício. À medida que a gente for comentando as questões, eu vou apresentando para vocês já as respostas de todos. Lembrando que vocês não necessitaram se identificar. Então, aqui do lado eu vou apresentar para vocês as respostas, né? De um modo geral, um resumo das respostas. Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão trata sobre a concepção, né, de meio ambiente. Então, nesse capítulo, o primeiro tema a ser tratado é o que é ambiente, e ali consta algumas informações. Então, sobre a primeira questão é sobre a concepção globalizante ou tecnocêntrica de meio ambiente. Então, é correto afirmar. Eu acho que é importante também aqui comentar que ao realizar uma questão como essa, né, você está participando de um concurso ou está fazendo uma avaliação, é sempre bom prestar muita atenção no que a questão está pedindo. Tá? Então, aqui é sobre a concepção globalizante ou tecnocêntrica. Então, tem que se centrar nessa concepção. Tá? Então, é correto afirmar sobre essa concepção. A alternativa A. Meio ambiente é um sistema de relações entre sujeitos e objetos, e entre sujeitos pela posse ou controle dos objetos, o que gera conflitos. Natureza é algo externo aos indivíduos. Então tem que saber o que traz, né, o conceito globalizante ou tecnocêntrico. Isso tem no livro. Será que esse conceito ele se fundamenta nessa afirmação de que a natureza é algo externo aos indivíduos? Letra B. Meio ambiente é a natureza. Este pode ser explicado como um conjunto de objetos naturais. Sociedade humana, fauna, flora e água, e etc. Letra C. Sociedade e natureza interagem pela interação, dependência, equilíbrio, inclusão, globalidade e responsabilidade. Para tanto, a sociedade precisa gerir, ou seja, ordenar e reordenar constantemente sua relação com o mundo natural. A letra D, as percepções sobre ambientes são relativas e sempre fragmentadas, porque são filtradas pelos sistemas sociais, costumes e religiões. O homem é o centro de tudo. E a letra E, os elementos da natureza são percebidos em diferentes escalas, do pontual ao global, e níveis de organização, do organismo à biosfera, e as relações entre eles, ciclos, fluxos, redes, cadeias tróficas. A natureza é o centro de tudo. Tá? Então, baseando-se na concepção globalizante ou tecnocêntrica, a questão correta entre as alternativas é a letra C. Tá? Por quê? Porque a concepção globalizante ou tecnocêntrica, ela traz como fundamento, ela, digamos assim, é o caminho do meio. Tá? Não é algo muito biocêntrico, ou seja, que coloca como o meio ambiente é a natureza, como a questão B, por exemplo, e também não é algo muito antropocêntrico, ou seja, que leva em consideração que a natureza é algo externo à sociedade e é um conjunto de objetos na qual a gente tem que explorar. Então, nessa questão, se der uma lida no capítulo, o autor ele vai apresentar
Depois de um levantamento de várias tipologias e concepções sobre o meio ambiente, ele fez uma classificação, uma mais biocêntrica, outra mais antropocêntrica, e essa visão mais tecnocêntrica ou globalizante, que, digamos assim, é uma visão, é o caminho do meio, né? Que é um conceito, e aí é importante dizer que nenhum dos conceitos eles estão errados, são apenas visões de mundo, né? Isso depende muito das áreas. Então, na gestão ambiental, a gente costuma mais seguir essa linha, a linha tecnocêntrica, de que há essa relação entre sociedade, interação entre sociedade e natureza, e que existe essa dependência, e que a gente tem que conhecer a natureza, mapeando ela, para poder gerir, né? Então, é por isso que eu digo que é o caminho do meio. Não é aquela coisa muito ligada ao biocentrismo nem ao antropocentrismo, mas sim a gente perceber que existe sim essa interação entre a sociedade e a natureza, e que a gente depende muito dela, né, para sobreviver, e também não só para isso, né? A gente realiza atividades que necessitam dos recursos naturais, não só para a nossa sobrevivência, mas também para poder ter atividades econômicas, né? Então a questão correta é a letra C, que é uma visão, essa visão tecnocêntrica e globalizante está fundamentada nesse conteúdo aqui. Vamos agora para o número 2. Aqui eu peguei um exemplo da trilha que a gente realizou lá no nosso campus, tá? Então leio a seguir a descrição de um estudante sobre um ponto da trilha que realizamos. Então ela descreve o seguinte: na estação 1 situa-se o Arroio São Lucas, que é o arroio que tem lá na nossa trilha, que cruza a trilha neste ponto e também em outros pontos. É perceptível que a mata fechada, né, com vegetação composta principalmente de pterodófitas como samambaias, e que essa vegetação ela favorece o aumento da umidade neste ambiente. Então, sobre os componentes do ambiente, é possível identificar na fala da estudante somente elementos do meio físico? Não, né? Porque a gente percebe também alguns elementos do meio biótico, como a vegetação. Elementos do meio físico e biótico? Também não. Porque quando a estudante fala é perceptível a mata fechada, e aí tem duas coisas importantes a se falar. Se é perceptível, a percepção sempre vem de uma pessoa. Então quer dizer que tem pessoas na trilha. Então, existe, além do meio físico e do meio biótico, existem pessoas na trilha. Então, também se percebe o meio antrópico. Somente elementos do meio biótico? Também não. Elementos do meio físico e antrópico? Elementos do meio físico e antrópico, sim, mas está faltando o meio biótico. Portanto, letra E. Elementos do meio físico, biótico e antrópico, que a gente percebe na fala da estudante. Aqui é importante a gente destacar o seguinte, né? Isso também é uma forma de, digamos assim, classificar o meio, né? Geralmente em gestão ambiental, e quando vocês estudarem licenciamento ambiental, vocês vão perceber que uma forma de se estudar o meio é primeiro dividi-lo e ver os seus componentes. Então existem elementos do meio físico, que seria o meio físico. São os elementos, né, como o ar, as rochas, o solo. Os elementos bióticos são os elementos que têm vida. E o elemento antrópico é a sociedade de uma forma geral, né? Aí entra as atividades econômicas e assim por diante. Então, nesse caso aqui, né, nesse trecho a gente percebe que é possível identificar na fala do estudante os elementos tanto do meio físico, biótico e antrópico, tá? E aí é importante, eu esqueci até de mostrar para vocês, vamos ver, voltando aqui para o 1. Então, muitos de vocês, 43,5% colocaram essa opção, a opção C, que eu disse que é a correta, em relação ao conceito globalizante ou tecnocêntrico. Então, muitos colocaram a letra C como correta. Em segundo colocado ficou os elementos da natureza são percebidos em diferentes escalas de pontual ou global, com 26,1%, foi a letra E.
em diferentes escalas. Essa aqui é a natureza, o centro de tudo. Então, essa aqui é uma visão mais biocêntrica, tá? Já em relação à questão 2, letra E, então 65% de vocês colocaram essa letra. Então, vocês entenderam, sim, que ali também está incluído no trecho que a aluna fala, está incluído também o meio antrópico. Tá? Vamos agora para a questão 3. A questão 3, o conteúdo dela é sobre patrimônio cultural. Tá? Então aqui tem que prestar bastante atenção. Leiam a seguir o trecho de uma reportagem sobre a tragédia do Brumadinho. Então eu peguei aqui uma situação real e atual, né? Tirei esse trecho do site da Folha e vamos lá. Então, pelo menos 8 sítios arqueológicos estavam na Rota da Lama de Rejeitos. No sítio Samambaia 1, arqueólogos encontraram escavações circulares e um canal de adução de água. Então, sobre esses sítios arqueológicos, é correto afirmar. Aqui cabe ressaltar o seguinte, no enunciado da questão. Pelo menos 8 sítios arqueológicos estavam na Rota da Lama de Rejeitos. No sítio Samambaia 1, arqueólogos encontraram escavações circulares e um canal de adução de água. Então, escavação circulares e um canal de adução de água, isso são construções artificiais, são construções humanas, né, de antigamente. Então, isso é um sítio arqueológico. Por quê? Porque existem elementos antigos que estão preservados e por isso que se protegeu esse sítio, né? Esses elementos são as escavações circulares e o canal de adução de água. Então, é correto afirmar que esses elementos não são considerados patrimônio cultural. Isso não é verdade, né? São bens imateriais ou intangíveis. Também não. Tá? Os bens imateriais ou intangíveis têm uma classificação, né, dos patrimônios culturais. Então, quando vocês abrirem lá no capítulo 1, tá? Estou abrindo aqui o livro. Vocês vão perceber que existe uma classificação. Pode existir outras, tá? Mas a gente está falando aqui do capítulo 1 desse livro. Então, vocês vão ter aí uma classificação de bens imateriais e bens materiais. E aí, quando a gente fala de bens imateriais, a gente está falando sobre elementos como a dança, né, que faz parte do que pode fazer parte do folclore, enfim, aquilo que é relacionado à cultura, né, são questões relacionadas a bens imateriais, né? Então, B também não é. A gente está falando de bem material, na verdade. Então, letra C, são bens materiais naturais. São bens materiais, mas não são bens materiais naturais. Tá? Por quê? Porque esses elementos são elementos criados pelo homem. Tá? Quando a gente fala de bens materiais naturais, a gente está falando, por exemplo, de uma cascata, né? De algum elemento que seja criado, né, pela natureza. Então, esses bens aí que são criados pelo homem, a gente não pode considerar como bens materiais naturais. Letra D. São bens materiais imóveis. Sim, essa é a questão correta. Porque são construções, e são construções que ficam naquele local, são imóveis. Aquelas escavações circulares e aquele canal de adução de água não vai sair dali, né? Então, é a letra D. A letra E, nenhuma das alternativas acima estão corretas, está errado porque a letra D está correta. Então, eu percebi que muitos de vocês erraram, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vocês colocaram assim, que a letra C, que são bens materiais naturais. Então, vocês têm que dar uma olhada, tá? Na parte sobre, no livro, tá? Que eu mandei para vocês. Vocês vão ter que dar uma olhada aí, fazer uma revisão na parte que fala sobre a patrimônio cultural, tá? Dê uma olhadinha, ok? Para poder revisar isso.
porque houve aqui um equívoco da maioria de vocês. Em segundo lugar ficou a letra D, são bens materiais imóveis. Então essa é a questão correta, veja a questão D. E eu não estou encontrando aqui, mas depois vocês vão dar uma olhada aí para revisar isso, tá bom? Depois eu olho aqui. Tá aqui. É o item 1.2, cultura e patrimônio cultural. Acho que eu tenho aqui também um arquivo em PDF. Tá aqui, ó, cultura e patrimônio cultural. Então vocês vão ter que dar uma olhada aqui. O autor fala que é inclusive até sobre leis sobre isso, tá? Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Então aqui já tem uma classificação. Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência, etc. As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas. Então aqui a gente percebe que são patrimônios imateriais, né? As obras, objetos, documentos, patrimônios materiais, os conjuntos urbanos e sítios do valor histórico. Então aqui tudo é patrimônio material. Os bens imateriais ou intangíveis incluem uma ampla variedade, etc. Então deem uma lida aqui, tá? Para reforçar essa questão. Aqui, ó, os bens imóveis constituem sítios de interesse cultural, que podem ser sítios arqueológicos, históricos, religiosos ou naturais. Exemplos de sítios naturais são cavernas, vulcões, geysers, cachoeiras, cânions, sítios paleontológicos. Então, talvez muitos tenham se confundido aqui arqueológico com paleontológico, né? Que aí, por exemplo, um sítio paleontológico, sim, é considerado um patrimônio material, né, e natural, porque ali tem fósseis, por exemplo, de dinossauros. Então, dei uma lida, talvez vocês tenham se confundido, tá? Acredito que tenha sido isso. Vamos agora para a questão 4. A questão 4 era para marcar aquelas que são verdadeiras, então poderia marcar mais de uma questão. Analise o trecho a seguir. Vizinhos têm reclamado do ruído gerado por um lava-jato. Eu coloquei essa situação aqui porque é muito comum. Eu já vi inúmeros casos de ter um lava-jato muito próximo de residências. Então, o ruído do lava-jato ele incomoda bastante. Voltando para o caso. A poluição sonora tem afetado as pessoas, causando alterações no sono e irritação. Em relação a esse fato, é possível dizer que, então marque somente o que for verdadeiro. Pode ser mais de uma resposta. Então vamos lá. Aqui é uma questão que envolve o conceito de aspecto e impacto ambiental. Então tem que prestar bastante atenção para poder assimilar bem esses conceitos. E nada melhor do que exercitar isso. Porque não é fácil de você distinguir o que é aspecto e o que é impacto ambiental. Lembrando que aspecto é a causa do impacto ambiental. Portanto, impacto é sempre consequência de aspecto. E lembrando também, sem me estender muito, que um aspecto ambiental pode gerar vários impactos. Ou seja, uma causa pode ter várias consequências. Então, a letra A emissão de ruído pelos aspiradores de ar do lava-jato é o impacto ambiental. Não, está errada essa questão. E aqui a gente faz questão de colocar que é a emissão de ruído gerada por alguma coisa, ou seja, por uma atividade, ou por um produto, ou por um equipamento. Nesse caso, um equipamento está emitindo ruído. Então, a emissão de ruído por esse equipamento é um aspecto ambiental. E não impacto. O impacto é o que vem depois da emissão de ruído. Que é, no caso, pelo enunciado a gente sabe, a perda de sono e irritação das pessoas. Isso é impacto ambiental. Então, a emissão de ruído gerada pelos aspiradores de ar não é impacto, é aspecto. Porque é o que causa o impacto. Alterações no sono e irritação. Letra B. Então, a letra A não é para marcar, não é verdadeiro isso. O ruído é um tipo de poluente cuja medição é geralmente realizada em decibel. Correto. Isso é correto. Então, o ruído aí também envolve, eu falei de aspecto e impacto, mas aqui a gente também inclui o conceito de poluição, né? Então, toda poluição é negativa.
A poluição é a introdução de matéria ou energia no ambiente. E que essa introdução de matéria e energia no ambiente, isso vai causar algum desequilíbrio, né? Ou seja, isso vai causar algum impacto negativo. Isto vai trazer algum tipo de alteração no ambiente. E geralmente, quando a gente vai avaliar, a gente precisa de indicadores. Então, se há algum distúrbio ou alguma perda de qualidade ambiental, a gente costuma avaliar por meio de indicadores. E aqui a gente tem um indicador. A gente costuma avaliar por meio da medição de um indicador. E aí o indicador é o decibel. Se tiver um nível acima, né, da legislação, é considerado poluição. Se tiver abaixo, também é considerado poluição? Sim, mas aí a gente tem que ver a questão da legislação, né? Isso é relativo. Aquilo que está acima dos padrões aceitáveis, sim, é considerado poluição, tá? No caso do ruído, nesse caso aí, a gente pode dizer que essa questão ela é verdadeira, tá? O ruído é um tipo de poluente cuja medição geralmente é realizada em decibel, tá? Letra C. Então, a B está verdadeira. O lava-jato é uma fonte de ruído estacionária, ou seja, encontra-se fixa em determinado local. A gente não trabalhou esse conceito, né, das tipologias de poluição, mas aqui está muito claro, né? Eu só coloquei para vocês terem uma ideia que existem fontes de poluição que podem ser móveis e outras que podem ser estacionárias. No caso do lava-jato, é uma fonte de poluição que está estacionária, ou seja, é uma fonte de poluição que está ali parada. É diferente, por exemplo, vamos pegar aí um caso de um carro de som que esteja se movimentando e ele está emitindo ruído, né? Então aí a gente pode dizer que essa poluição é uma fonte que é móvel, né? Então a letra C também está correta. A fonte de ruído, neste caso aí, do lava-jato, é uma fonte estacionária. Letra D. As alterações no sono e irritação da população são exemplos de impactos ambientais. Então eu já respondi que sim, né, baseado já na letra A. Por quê? Porque as alterações no sono, ela vem de quê? Vem de uma causa, da emissão de ruído pelos aspiradores, né, do lava-jato. Então correto também. E a letra E, por fim, a substituição de equipamentos por outros, ou seja, eu substituir equipamentos do lava-jato que estão emitindo ruído por outros mais silenciosos pode reduzir o ruído e, consequentemente, os impactos na população, melhor dizendo. Sim, isso está correto. Então, quando você faz a substituição de equipamentos, aí a gente está dizendo aqui que é por mais silenciosos, então a tendência é que você diminua o ruído e, portanto, está diminuindo a poluição. É o mesmo caso de, por exemplo, a gente pegar uma emissão de fumaça de uma chaminé que está sem filtro. Eu coloco o filtro e aí eu estou diminuindo um determinado tipo de poluição. Tá? Então vamos ver aqui qual foi o resultado geral. Então a maioria de vocês colocou que o E é verdadeiro, tá? O D também é verdadeiro. Nessa questão, o único que não é verdadeiro é a letra A. Então, uma pequena porcentagem. A maioria de vocês colocou as demais, tá? 73% na B, 56% na C, 60% na D e 82% na E. Tá? Então, poucos colocaram a letra A. A letra A não é verdadeira. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para questão 5. Mais uma questão relacionada ao aspecto e impacto ambiental, causa e consequência, tá? Então, dentre os pares abaixo, assinale aquele que representa um aspecto e o seu respectivo impacto. Ou melhor, o seu respectivo possível impacto ambiental. Vamos na letra A. A letra A diz o seguinte: eu tenho a geração de resíduos sólidos perigosos, como pilhas e baterias. Seu respectivo impacto é a diminuição de recurso natural? Não, não é. Se eu gero um resíduo sólido perigoso,
O que vai acontecer depois que eu gerar é esse resíduo ser depositado em algum lugar e não diminuir o recurso natural. Lembra que quando se tenha como consequência a diminuição de um recurso é porque houve consumo. Então, consumo é aspecto de diminuição. Tá? Então, quando eu diminuo algo, é porque eu estou consumindo. Isso é aspecto de diminuição. Agora, quando eu estou gerando um resíduo sólido como esse, ele vai ser disposto em algum lugar. E o que vai acontecer depois é consequência, e não é diminuição de recurso natural. Então, esse aspecto não tem como ser o respectivo impacto de diminuição de recurso natural. Então, essa não é a questão correta. A letra B. Contaminação da água e derramamento de óleo. Aí a gente tem um caso inverso, né? Por que houve a contaminação da água? Contaminação da água já é consequência de algo. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, que o derramamento de óleo derramou óleo ou vazou óleo de algum lugar. E isso vai contaminar a água. Então, na verdade, aqui está inverso. Primeiro está o impacto e depois está o aspecto. Então, derramamento de óleo pode ser, sim, um aspecto da contaminação da água, em virtude do derramamento de óleo. Então, está errado também essa questão. Está trocado, digamos assim. O derramamento de óleo pode ser um aspecto para um possível impacto de contaminação da água, e não o contrário. Porque quando se contaminou a água, já alterou a água. Então, a alteração desse componente ambiental, a água, é impacto e não aspecto. Então, a letra B está errada também. E letra C. Uma indústria, por exemplo, está emitindo gases, CO2 e NOx, barra conservação de recursos naturais. Então, eu tenho uma emissão de gases. Se eu estou emitindo gases, eu estou sujando, né, o ambiente. É poluição. Então, a consequência da emissão de gases é a conservação de recursos? Não. Né? Então, esse impacto, conservar recursos, não é consequência da emissão de gases. Também está errado. Vamos para a letra D agora. Geração de resíduos sólidos orgânicos e a diminuição da vida útil do aterro sanitário. É uma questão assim que tem que prestar atenção, tá? Porque, é o que eu falei para vocês na primeira alternativa, a A, né? É o mesmo caso da D. Se eu gero algum resíduo sólido, ele vai ter que ser disposto em algum lugar. Aqui, como a questão está pedindo seu respectivo possível impacto, a opção que tem aqui, a questão está me dizendo, a opção que eu tenho para dispor esse resíduo sólido orgânico está sendo um aterro sanitário. Portanto, é correto dizer que se esse resíduo sólido está sendo gerado, ele está indo para o aterro sanitário, como está sendo dito na questão, é lógico que quanto mais resíduo está indo para um aterro, o aterro sanitário é uma obra de engenharia, né, segura, sob o ponto de vista sanitário e ambiental, no qual protege, né, o solo dos contaminantes, dos prováveis resíduos que vão ter lá. Então, o aterro sanitário ele é o último local que deve o resíduo. Aqui a questão está dizendo que esse resíduo que está sendo gerado está indo para o aterro sanitário. Então, se está indo para o aterro sanitário tem uma capacidade X de receber resíduo. É lógico que quanto mais resíduo vai para o aterro sanitário, mais eu diminuo a vida útil do aterro sanitário. Portanto, diminuição da vida útil do aterro sanitário é sim uma consequência, um impacto da geração de resíduos sólidos orgânicos que está indo para o aterro sanitário. Então essa é a questão correta. Tá? A letra E não é correta porque se eu estou consumindo óleo, eu não gero efluentes. E aí tem que tomar muito cuidado. Porque a sequência lógica está correta. Agora a lógica da pergunta não está. Porque consumir óleo é um aspecto que gera diminuição de algum recurso. E não a geração de efluentes. Tá? Então, muito cuidado com essa questão. A sequência lógica está correta. Consumo, depois gero. Mas aí a gente tem dois aspectos ambientais. Consumir alguma coisa
e gerar efluente que vai contaminar algo. Então aqui a gente não tem aspecto e impacto, a gente tem aspecto e aspecto. Um aspecto de entrada, digamos assim, entrada, eu consumo recurso, gero resíduo, que está sendo um efluente. Tá? Então aqui é aspecto, aspecto. Então a gente tem que sempre se ater à questão. É aspecto e impacto. Tá? Então, na verdade, consumir óleo diminui recurso natural. Então deveria ser consumo de óleo, diminuição de recurso natural, para ficar correto. Tá? Então vamos aqui para o resultado. Então a maioria de vocês indicou o seguinte, ó. Ficou bem dividido, né? Mas a maioria de vocês indicou a letra B, contaminação da água e derramamento de óleo. Está errado. Contaminar água é impacto. Derramar óleo é aspecto. Derramamento de óleo pode causar contaminação de água. Se fosse assim, estava correto, mas está errado. A questão correta, nesse caso aqui, é a letra D, tá? Que foi a última questão. Tá? Então, a maioria de vocês erraram. 13% acertou. E aí, vocês se basearam muito no conteúdo do livro. E aí, o conteúdo do livro é muito teórico, ele não tem muito exemplo. Tá? Em uma questão como essa, por isso que eu até passei essa atividade para vocês. É necessário fazer esse exercício. Tá? Então, é por isso que eu passei esse exercício para vocês treinarem. Porque não é fácil identificar aspectos e impactos. Tá? Então, vamos voltar aqui agora para a questão 6. Dentre os pares abaixo, assinale aquele que representa um aspecto e seu respectivo possível impacto. Então, o que eu fiz? Né? Eu, sabendo que não é fácil fazer essa identificação de aspecto e impacto, eu fiz outra questão sobre aspecto e impacto. Tá? Então, vamos lá. Letra A. Lançar esgoto tratado em rio é aspecto e seu possível impacto é a recarga de recurso hídrico. Está correta essa questão. Então, a questão correta na questão 6 é a letra A. Tá? Porque, por exemplo, o lançamento de esgoto, eu estou lançando esgoto, é um aspecto ambiental que vai trazer alguma consequência. Se eu não estou lançando esgoto tratado no rio, eu estou recarregando um recurso hídrico. Então, vejam só a consequência do lançamento de esgoto tratado. Né? Recarga de recurso hídrico. Tá? Então, aí a gente tem uma relação boa de aspecto, impacto, causa e consequência. Mas vamos analisar as outras questões. Derramou óleo de um navio e gera como impacto o consumo de combustível fóssil? Não, está errado, né? Na verdade, o consumo, os dois são aspectos ambientais. Né? O derramamento de óleo de um navio vai depois contaminar, por exemplo, o mar, a água. E o consumo de combustível vai diminuir um recurso natural, que são os combustíveis fósseis. Então, ambos são aspectos ambientais e derramamento de óleo não é aspecto de consumo de combustível. Então está errado a B. A letra C. Vazamento de combustível de um tanque subterrâneo. Então está vazando combustível, digamos assim, que é um tanque antigo, né, feito de um material que não é o adequado para armazenar combustível. E isso, inclusive, é uma realidade. Já se mudou vários tanques, né, de combustíveis, em virtude da fragilidade dos tanques antigos. Tá? Então, com o tempo, esse combustível ele vai corroendo o tanque e ele vaza, por exemplo. Então, a consequência disso seria a poluição do solo e não aquecimento global. Não tem nada a ver. Então, a gente tem um exemplo de aspecto, temos um exemplo de impacto, mas o aquecimento global não é o impacto provável do vazamento de combustível de um tanque subterrâneo. Por isso que está errada a letra C. Letra D. Emissão de gás metano como aspecto. Esgotamento de água superficial. É outra coisa que não tem nada a ver. A gente tem um exemplo de aspecto ambiental. Emitir o gás metano de uma indústria, né, uma indústria química que seja. Então, a emissão de gás metano ela vai provocar aquecimento global porque o gás metano é
um dos gases, né, de efeito estufa. E não, a emissão de gás metano não traz esgotamento da água superficial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? E a letra E, consumo de madeira de pinho, geração de resíduo orgânico. Então, um cuidado especial também aqui na letra E, porque a gente tem uma sequência lógica que é correta. Se eu estou consumindo algo, em algum momento eu vou gerar algo também. Então, eu consumo madeira de pinho. Então, eu diminuo, tenho como consequência o consumo, a diminuição da madeira. Então, eu estou diminuindo o recurso. Então, consumir madeira de pinho não é uma causa para a geração de resíduo orgânico. Tá? Não tem nada a ver. Ambos são aspectos ambientais. A geração de resíduo orgânico vai trazer algum impacto depois. Tá? Por exemplo, eu posso utilizar esse resíduo orgânico para compostagem. Então, essa consequência da compostagem, sim, seria um impacto da geração de resíduo orgânico. Então, eu teria aí, por exemplo, uma conservação de recurso natural. Se a geração de resíduo orgânico fosse um aspecto dessa conservação, fosse um aspecto e o impacto fosse essa conservação de recurso natural. Mas nesse caso aqui, a gente tem dois exemplos de aspectos ambientais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Consumir madeira de pinho não gera resíduo orgânico. Consumir madeira de pinho diminui o recurso natural. Tá? Então, a questão correta é a letra A. Eu lanço esgoto tratado em rio. Uma consequência positiva é que eu estou recarregando esse recurso hídrico. Então, isso é um impacto. E aí, para minha surpresa, vocês erraram a primeira, a maioria errou a primeira, mas na segunda foram bem. Né? E a grande maioria. Tá? Então, a grande maioria, 56%, indicou que o lançamento de esgoto tratado em rio é um aspecto e a recarga desse recurso hídrico é impacto. Está correto. Número 7. Sobre o conceito de impacto ambiental, analise as considerações abaixo e marque somente o que for verdadeiro. E aí pode ser mais de uma resposta também. Vamos para a letra A. A injeção de uma espécie exótica num certo ambiente pode ser a causa de impactos ambientais. Eu coloquei essa questão porque o próprio Sanches, nesse livro, no capítulo 1, sobre conceitos e definições, ao falar sobre impactos ambientais, ele faz uma classificação, né, colocando alguns elementos que podem propiciar impactos ambientais. E um desses é a injeção de uma espécie exótica. Então a gente tem, por exemplo, o caso do javali. A gente tem vários casos no mundo de injeção de espécie exótica num ambiente que não é, né, natural dessa espécie, por isso que é espécie exótica. Isso sim pode ser a causa de impactos ambientais. O javali, por exemplo. O caso do caramujo africano, que foi muito... É um caso que ocorre muito no Nordeste. Trouxeram um caramujo africano para fazer aquele prato, o escargot, só que o caramujo africano ele não é a mesma coisa que aquele outro caramujo que é utilizado na França, por exemplo. E ele se disseminou em algumas áreas. Sim, e essa injeção de espécie exótica traz uma perturbação no ambiente. Afinal de contas, é um elemento novo naquele ambiente. Né? Você tem, por exemplo, com a injeção do javali, você vê muitas perdas de agricultores, porque o javali ele anda em grupos e acaba trazendo uma degradação ambiental em alguns ambientes. Né? Então, sim, está correto. É correto afirmar que a injeção de espécie exótica pode trazer impactos ambientais. Tá? Pode ser a causa de impactos ambientais. A letra B. Gerar resíduos sólidos, gerar efluentes líquidos, esgotos e ruídos são típicos exemplos de impactos ambientais. Não está correto. Gerar resíduos sólidos, gerar efluentes líquidos e ruídos, eles são típicos exemplos de aspectos ambientais, porque essa geração e emissões é que vão causar impactos no ambiente. Tá? Então,
também não está correta. A letra B não está correta, a letra A está correta. Letra C. A redução do estoque de combustíveis fósseis é um impacto causado pelo consumo de gasolina. Correto. É aquilo que eu já falei. Se eu consumo algo, eu estou diminuindo algo, eu estou reduzindo algo. Então, quando se tem o consumo de gasolina, e a gente sabe que a gasolina é um produto, né, do petróleo. O petróleo ele passa por um processo, se transforma em vários produtos. Um dos é a gasolina. Então, quanto mais se consome gasolina, mais eu reduzo um combustível fóssil. Tá? Então, isso aqui também está correto. Essa letra está correta. B e C estão corretas. Tá? Letra D. O lançamento de efluentes líquidos, esgoto, tratado no rio é um impacto ambiental positivo. Lançar efluentes líquidos no rio não é impacto. Tá? Agora sim, o que vai ser consequência disso é impacto. Qual é a consequência do lançamento de efluentes líquidos tratados no rio? Qual a consequência? Eu tenho um rio que está com uma qualidade baixa. Tá? Quando eu lanço uma água melhor, vejam só, eu estou pegando esse exemplo aí. Quando eu lanço uma água melhor que a água que está no rio, a tendência é que esse lançamento de água tratada, ou melhor, de esgoto tratado, que está melhor do que o rio, vai melhorar a qualidade do rio. Então, a alteração da qualidade do rio em virtude do lançamento de esgoto tratado é um impacto do lançamento desse efluente líquido. Tá? Então, lançamento de efluente líquido não é um impacto ambiental positivo. É aspecto que vai gerar um impacto positivo, que é a alteração da qualidade desse rio, para melhor. Né? Então, cuidado também com isso. E a letra E, a melhoria da qualidade da água de um rio com a introdução de efluentes líquidos, os esgotos tratados. É um impacto ambiental positivo. Ou seja, aqui na letra E a gente tem o inverso. Quando se melhora a qualidade da água de um rio, com a introdução de efluente, né, líquido tratado, isso sim é um impacto ambiental positivo. A melhoria da qualidade, porque é consequência do lançamento de um esgoto tratado. Então a letra A está correta. Vamos ver aqui. E aí também eu acho que esse exercício, né, na primeira questão, a grande maioria errou, né? E relacionado a aspectos e impactos. Na segunda e terceira, posterior à primeira, aí vocês foram melhores, né? Então, a maioria de vocês marcaram as principais, as que são verdadeiras, que é a injeção de uma espécie exótica, 69%, a redução do estoque de combustível é um impacto proveniente do consumo de combustível, com 65%, e a letra E, a melhoria da qualidade da água com a introdução, né, de um esgoto tratado. Então, eu fiquei satisfeito com isso. Então, repito, vocês não foram bem na primeira questão de aspecto impacto, mas eu acho que o exercício do aspecto impacto, né, com as questões posteriores, fizeram vocês exercitar mais e entender melhor isso. Né? Então, eu fico satisfeito por causa disso, porque houve uma melhora no entendimento de vocês, assim eu acredito. Tá? Então, vamos para a última questão, a questão 8, que trata sobre recursos naturais. Uma questão assim fácil, e é importante salientar também, essas questões foram elaboradas por mim, tá? Mas muitas dessas questões eu olhei assim, questão de concurso, né, para me basear um pouco. Outras eu fiz como essas de aspecto impacto, como uma forma de vocês exercitarem. Tá? Vamos lá. E também tem uma questão importante nas questões. A questão ela tem que ensinar também. Ela tem que ser didática. Então, vocês veem aqui como exemplo, a D e E. Eu inseri, em um primeiro caso, uma questão errada e depois a correta dessa questão, que é o inverso da letra E em relação a D. Então, é importante que as questões elas ensinem vocês. Tá?
Número 8, a questão final, existem recursos naturais que são de maior utilidade, portanto, de maior importância para as atividades socioeconômicas. Um deles é um recurso não renovável, que se encontra cada vez mais escasso na natureza, podendo acabar nos próximos anos. Tal recurso demanda muitos gastos e técnicas avançadas na sua extração, mas é muito utilizado na produção de materiais, como o plástico, e é visto como uma fonte de energia. O trecho acima fala do seguinte elemento, retirado da natureza. Alumínio, não, né? E aí, essa questão fala sobre o petróleo, tá? Então, a gente sabe que o petróleo há muito tempo, né, se diz que o petróleo está acabando. De fato, é um recurso não renovável, não se renova. Ele não se renova ao longo do tempo humano, mas, sob o ponto de vista geológico, que é totalmente diferente em escala de tempo em relação ao nosso tempo, né? O processo geológico faz com que o petróleo se renove, mas assim, a gente consome muito petróleo, não vai dar para se renovar respeitando esse tempo geológico. Então a gente considera como um recurso não renovável. Tá? Então não é uma questão muito difícil. Tá? Afinal de contas, a gente sabe que o petróleo ele gera vários produtos, como já foi citado em outras questões, né, como os combustíveis, a gasolina, entre outros produtos, mas também o plástico. Né? Boa parte dos plásticos são produzidos, sim, tendo como matéria-prima o petróleo. Tá? Então, a maioria de vocês também acertou essa questão. Tá? 91,3% acertaram. Tá? Então, para finalizar, eu agradeço muito a participação de vocês. A atividade ela teve como principal objetivo a gente exercitar alguns conceitos e definições de gestão ambiental, e mais uma vez foi baseado neste livro aqui, que eu acho essencial para o estudo de vocês. É um livro que a gente trabalha na disciplina de introdução à gestão ambiental, além de outras disciplinas posteriores no curso de gestão ambiental. Tá? Mas para esse caso especificamente, para esse contexto que a gente está vivendo, né? Para manter o vínculo, a gente elaborou essas questões para vocês poderem realizar, e aí eu estou à disposição para qualquer tipo de dúvida. Tá? Então, agradeço muito a participação de vocês, a gente teve 23 respostas, e mais uma vez, qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Então, muito obrigado.